Conheça 5 principais avarias que facilmente surgem nas placas associadas. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo onde estaremos falando das 5 principais avarias que podem surgir em TVs que usam uma placa associada. Se já gostou da ideia desse vídeo, meu amigo ainda não inscrito, vou pedir com toda a gentileza com que se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações e deixa ficar o seu like se for a gostar desse vídeo. E sem muita enrolação, a primeira avaria que pode surgir com facilidade em placa associada é da TV ela começar a piscar a logomarca e apagar ao conectarmos a mesma à rede elétrica. Isso acontece porque as LEDs elas ligam e logo de imediato apagam. Em alguns casos, podemos ver a logomarca sendo apresentada na televisão e de imediato apagar, permanecendo apenas o áudio. Isso acontece geralmente por causa da insuficiência de corrente para as próprias backlights. E essa mesma insuficiência de carga ocorre devido ao agastamento dos capacitores no circuito DC-DC para as próprias backlights. Isso porque se formos aqui a ligar a placa, ela está nesse momento conectada à rede elétrica com a lâmpada em série para podermos fazer os nossos testes. Temos aqui 2 diodos e 2 principais capacitores que vão armazenar as 2 principais cargas dessa placa. A carga de 12 volts, que é uma tensão que vai sustentar a placa principal, e temos uma outra tensão que vai sustentar o circuito DC-DC das LEDs. No primeiro teremos 12 volts, que não nos interessa muito para essa primeira avaria. E aqui temos uma outra tensão que vai sustentar as LEDs. Repare que é uma tensão de 27 volts. Essa tensão estará presente nesses 2 capacitores. O primeiro capacitor geralmente é menor, pode ser um capacitor de 35 volts por 330 microfarad, que armazena essa tensão de 27 volts, porém o segundo já é um capacitor maior. Para esse aqui é um capacitor de 100 volts por 47 microfarad. O primeiro vai armazenar a tensão menor antes da elevação e o segundo vai poder suportar a tensão maior. Isso é, essa tensão de 27 volts, após a gente ligar o aparelho, ela vai ser duplicada e será canalizada ou será depositada aqui nesse capacitor de 100 volts. O que acontece em muitos casos é que um desses capacitores pode dar o erro, ficando estufado ou agastado ou simplesmente em curto. Por mais que seja o primeiro, assim como o segundo capacitor entrando com qualquer tipo de defeito, teremos os baramentos ligando e desligando devido à insuficiência de carga. E o técnico terá que chegar e substituir um dos capacitores ou simplesmente os 2 capacitores caso detecte esse problema. Já o segundo problema que pode também aparecer com facilidade nessas placas aqui, placa associada, é da TV ela ligar as LEDs com facilidade, ter ali o áudio, porém não termos imagem na tela, sendo que a tela está boa, sendo também que a placa TICON está boa, caso a TV leve a placa TICON, porém não termos nenhuma informação na TV. Isso chama-se black light, tela sem nenhuma informação, apenas com as LEDs acionadas. Normalmente, quando a gente aciona essa placa para ela poder ligar, pressionando o teclado de power, deve obrigatoriamente surgir nesses 3 terminais, em algumas placas são nos 4 terminais, a tensão de 12 volts, isso é, nesse terminal, nesse daqui, nesse aqui e também nesse outro terminal aqui. Deve surgir uma tensão de 12 volts para a alimentação da placa TICON.
O que tem acontecido com mais frequência é que por mais que a gente pressione o teclado de power para ela poder ligar, não aparece justamente nada nesses 3 a 4 terminais. Permanece aqui 0 volts. É claro que poderíamos fazer um teste, ligando essa placa, mas infelizmente esqueci o sensor para podermos acionar, mas não vai ser o sensor que vai nos impossibilitar de darmos aqui essa explicação. Essa tensão de 12 volts não chega nesses terminais, mas porém essa mesma tensão ela está presente no primeiro pino desse MOSFET aqui. Não. Então, o que acontece? Geralmente esse problema é causado por mesmo MOSFET. Esse pequeno transistor aqui deve entrar aqui uma tensão de 12 e justamente aqui no terminal central, que é o segundo pino, deve retirar uma tensão também de 12 volts ao acionarmos essa placa a ligar. Vamos fazer o teste com o multímetro para podermos ver aqui a entrada de 12 volts, não iremos ver aqui a saída, pois não iremos armar essa placa. Temos 12 volts de entrada nesse pequeno transistor. Se o mesmo tiver algum defeito, quando ligarmos a placa, aqui no segundo terminal teremos 0 volts. Então, para podermos resolver esse problema, é simplesmente a substituição desse MOSFET por um outro que esteja bom. Então, esse segundo problema dela ter ali a luz, o áudio e não termos a tensão de 12 volts nesses terminais aqui, ou simplesmente nesses cabos aqui vermelhos de LV10, não encontramos 12 volts aqui ao ligarmos a placa ou simplesmente a TV, significa que temos um problema nesse MOSFET aqui e teremos que substituir o mesmo por um outro. Em alguns casos, já vi também isso é feito, canaliza essa tensão de 12 volts daqui, nesse diodo, diretamente para os terminais, faz-se um jumper. Isso também funciona, mas o mais ideal seria a substituição desse MOSFET por um outro que o problema já será resolvido. Vamos agora para o terceiro problema que pode surgir com facilidade nessas placas únicas. A terceira avaria é da TV não sair do stand-by. Isso aí, ela permanece no vermelho, por mais que a gente pressione o controle remoto ou simplesmente o teclado da TV, não acontecer absolutamente nada. Ela ficar completamente no modo stand-by. Essa avaria é causada por 2 principais componentes, sendo o primeiro, o mais comum, o regulador 1118. Esse regulador aqui em forma de CI tem esse papel bastante fundamental de habilitar o stand-by da própria placa. E ele recebe uma tensão de entrada de 5 volts no quarto pino. Por isso, se formos a medir, sempre temos que ter a entrada de 5 volts nesse regulador 1118. Se não formos encontrar essa tensão de entrada, óbvio que o sensor não vai ligar ou vai ligar com alguma dificuldade. Porém, essa tensão não é simplesmente a única que deve estar presente nesse regulador 1118. Esse regulador deve retirar uma tensão de 3.3 volts sempre. Isso vai ocorrer no quinto terminal ou simplesmente no quinto pino. Justamente do outro lado, temos a tensão de 3.3 volts. Se em alguns casos encontramos a tensão de 3.20, 3.10, 3 volts e não chegar a 3.3 volts, teremos esse famoso problema que surge com mais frequência mesmo dela ligar o stand-by e não aceitar sair do modo de stand-by, pois não temos 3.3
mas sim temos 3.20, 3.15 ou 3 volts. Então, para poder resolver esse problema, o técnico deve substituir sem hesitar este componente aqui, que é o regulador. Estou a dar aqui essas dicas que valem ouro e peço apenas da sua parte a sua inscrição, o seu like nesse vídeo. E bora lá para o quarto problema que pode surgir nessas placas únicas. O quarto defeito que também pode surgir é da televisão não ligar as LEDs. Isso mesmo, ela não pisca as LEDs, simplesmente não liga as LEDs, fica totalmente inoperante. Enquanto que os baramentos estão bons, a tensão de partida está chegando. Quando falo tensão de partida, estou a falar dessa tensão aqui após o primeiro diodo que vai sustentar o circuito DC-DC, mas mesmo assim as LEDs não acionam. Esse problema aqui é diferente do primeiro que nós mencionamos aqui, da TV ela piscar, porém não ficar com a iluminação patente. Ela simplesmente dar um flash e ficar apenas com o áudio. Esse problema surge porque o circuito DC-DC não está funcionando. Não é insuficiência de carga nos capacitores, mas simplesmente o circuito não está funcionando. Isso acontece geralmente por 3 motivos. O primeiro pode ser o MOSFET que faz o chaveamento, hoje o circuito DC-DC é composto por 4 principais componentes, né? Que são a bobina, o próprio MOSFET, o circuito de PWM que vai fazer o controle e também o diodo que vai fazer a retificação. Então, se um desses componentes aqui mencionados entrar com algum defeito, então teremos essa tensão de base, aonde aqui na saída da tensão positiva, está desse lado, teremos a tensão de 27 aqui, e do outro lado também teremos a tensão de 27 volts. E por mais que a gente pressione o teclado para poder ligar, essa tensão em nenhum momento vai ser elevada. Então ela vai permanecer a mesma, impossibilitando os baramentos de ligar. Isso porque o MOSFET está aberto, ou a bobina está aberta, ou o diodo está em curto ou simplesmente aberto. Então teremos a tensão de 27 volts presente e essa mesma tensão não ser elevada. Então, meus amigos, já falamos aqui das 4 principais avarias que podem surgir com facilidade nessas placas associadas. E a última avaria que pode surgir também com muita facilidade nessas placas associadas é dela não ligar absolutamente nada, enquanto que o capacitor principal está sendo alimentado. É isso mesmo. Deixa lá mudar aqui essa galinha de jacaré, colocando até que posso manter aqui, vai facilitar. Então, podemos chegar nesse capacitor principal, né, com o nosso multímetro na escala de tensão contínua, podemos encontrar lá presente a tensão dos 300 volts, mas não termos nada na secundária. Não temos a tensão de 12 volts e, por consequência disso, não temos a tensão de 5 volts, nem temos a tensão de 3.3 volts. Aqui não temos nada. Essa avaria também surge com muita facilidade nessas placas e geralmente é causada pelo circuito de PWM. Esse nosso circuito que nós conseguimos ver aqui é muito pequenino, mas tem a função de controlar o pulso desse nosso MOSFET aqui para poder chavetar a tensão para além do transformador chopper. Então, se esse nosso amiguinho aqui ele simplesmente ficar aberto, não habilitar o seu funcionamento de controle de PWM, então a placa ela vai ficar dessa forma, vai acumular aqui a carga e não vai transmitir nenhuma tensão
para além do chopper. Para além de ser ele, em alguns casos, é o próprio MOSFET que simplesmente fica aberto e não chavetar. Sem o chaveamento do MOSFET, não temos carga nenhuma para o secundário do chopper. Então, o técnico terá que verificar se o MOSFET está chavetando e verificar se o circuito PWM está bom ou não. E se encontrar um desses componentes com problema, terá que substituir. E salientar que esse problema, que é o quinto, não é causado por nenhum diodo e nem mesmo por fusível, nem pela bobina, pois temos carga no capacitor. Se temos carga no capacitor, significa que todos os componentes há pouco tempo mencionados estão bons. Porém, os componentes que têm a função de chaveamento é que estão com algum defeito. Muito bem, meu amigo, espero que tenha gostado desse vídeo bastante importante. É uma aula bastante importante para os iniciantes da eletrônica de reparo. Não se esqueça de se inscrever caso meu amigo não seja inscrito, ativar o sino das notificações e deixar aí ficar o seu like.